programa Bastidores está no ar e cheio de novidades especialmente para você. Temos uma entrevista com o economista Leonardo Baldez. Ele fala pra gente como planejar o casamento e não ficar no vermelho. O padre Júlio César Uzedo explica como é o casamento na Igreja Católica e qual o verdadeiro significado de cada paramento usado pela noiva e pelas daminhas. E ainda, um bate-papo com o arquiteto Noah Martins para falar sobre o projeto Pré-Make. É agora, feito com muito carinho para você. E a gente abre o programa de hoje com um bate-papo com o economista Leonardo Baldez. Ele vai falar pra gente o que é preciso para fazer para que o casamento não se transforme em uma dor de cabeça financeira. Bom, Léo, os noivos resolveram casar, né? Agora tem uma maratona aí pela frente. E casar custa caro, né? Tem como planejar? Tem como planejar, e finanças e casamento dá até divórcio. É verdade. Essa é a grande realidade. A gente brinca até antes de casar que você tem que conhecer financeiramente um pouco a pessoa que você está casando, seja o homem ou a mulher, né? Saber como é que ele é, se é uma pessoa precavida ou não. Porque a partir dali vocês vão ter um sonho, um projeto de vida a dois, né? Construção de uma casa, os filhos, planejar a aposentadoria. E não saber como funciona isso antes de casar é um verdadeiro erro. Antes de planejar o casamento, a gente dá a dica de conhecer um pouquinho, né, como é que funciona financeiramente o seu parceiro. Existem aqueles casamentos que são mais planejados, tem noivado, existem aqueles que são da noite pro dia, né? Resolveu assim de última hora, vamos casar. Então, se você tá naquela fase do casamento planejado, é importante você conversar, entender um pouquinho como é que funciona, porque isso depois pode mudar a sua vida. Aí vamos supor, deu tudo certo, vamos planejar o casamento. Aí a primeira coisa que tem que saber é que casamento custa caro, né? Festa, glamour custa caro. Então, algumas dicas, comece pelo número de convidados, vê quantas pessoas de fato que você quer convidar e quanto que você pode gastar. Tem aquele detalhe, né? Às vezes também a pessoa pode optar por fazer durante a semana, em vez do final de semana, porque fica mais em conta, né? Tudo isso faz a diferença. E a regra de pechinchar também serve para o planejamento do casamento. Então, existem vários buffets, existem vários fotógrafos. Então, a gente consegue, com o planejamento, fazer algo seja mais adequado para o nosso bolso. Agora, é importante também pensar nas finanças depois do casamento, né? Como é que a vida da gente, do casal, depois do casamento? É muito comum a gente ver que casais, um não sabe nada da finança do outro, e você tem despesas hoje que são divididas a dois, né? Existe uma regrinha que falar de dinheiro a gente tem que falar, não pode deixar o seu assunto predominante na família, mas sempre tem que falar e tem que ter os planos a dois. Uma outra sugestão que a gente dá para os casais cada um tem que ter sua individualidade. Às vezes hoje nós temos um casal, é muito comum um casal ter renda, os dois, né, terem renda, o marido e a esposa, o companheiro e a companheira, e você tem que deixar parte da renda em conjunto para que todos dois saibam o que estão gastando e parte da renda individual, sem ter que dar satisfação com o que está gastando. Aquela coisa assim, de um ser independente um pouquinho um do outro, né? Mas tem coisas que é melhor se fazer em conjunto, até mesmo para todo mundo ter noção do custo do todo. E quando você quer no futuro planejar, comprar casa e todo esse processo faz parte de um planejamento de educação financeira que se comecem no dia a dia, fazendo uma planilhinha, anotando na caderneta os gastos em comum da casa, as contas fixas, né? Respeitando a individualidade de um pedacinho da renda de cada um, poder gastar sem dar satisfação, que senão a coisa não funciona. Aí é um negócio desanda. A gente tem uma certeza aí que vai ter um futuro até positivo e não vai dar divórcio às finanças. E pensando assim, o casamento, vamos supor, mesmo que ele vai acontecer daqui a 2 anos, por exemplo, assim, tem um período que tem que ser seguido e tem que ser planejado, né? E pensar também a longo prazo, igual você falou, né? Porque assim, não é só a festa agora. Aí depois vem filhos, depois os filhos aí já tem que pensar, por exemplo, na escola dos filhos, enfim, são uma série de ações aí futuramente, né? Sim, até a aposentadoria, acho que a gente tem que pensar. Outra dica é, quanto mais novo o casal, mais barato fica poupar um plano de saúde, poupar
para aposentadoria, poupar para os filhos amanhã conseguirem a universidade privada, se não passarem na pública. Então, a gente tem que trabalhar com o dinheiro a nosso favor. E o tempo, ele é cruel. Quanto mais cedo você começa, menor o seu desgaste financeiro para você conseguir uma vida tranquila no futuro. Então, os novos casais têm que pensar assim, separar um pedacinho da sua renda para poupar e no futuro ter uma vida mais tranquila e mais consciente. E no próximo bloco você fica por dentro das regras da Igreja Católica quando o assunto é casamento. Fique com a gente, já já.